Tarde, professor. Hoje nós vamos apresentar nosso projeto. Nós implementamos um sistema de assistência técnica. Esse sistema, ele cadastra clientes, ele cadastra produtos que têm ordens de serviço, e a partir dessas ordens de serviço desse produto, a gente consegue manipular ele dentro do sistema. Então, dizer a prioridade, remover, buscar, enfim. Essa daqui é a estrutura básica do nosso sistema. Então, nós temos as estruturas que o senhor exigiu, nós temos as interfaces necessárias para poder usar essas estruturas, nós temos os objetos necessários que a gente precisa usar, tem o sistema em si, os testes, e nós vamos começar com as estruturas básicas, que são lista encadeada, pilha e fila. Fila de 2 pilhas. Ela é necessária uma para a outra. Vamos começar com a lista encadeada. Bom, na lista encadeada, a gente cria um nó e a gente cria um atributo de tamanho, para dizer o tamanho dessa lista encadeada. A gente tem alguns métodos aqui. Primeiramente, a gente entende que a lista encadeada ela começa nula e vazia. Então, ela tem tamanho 0 e ela é nula. A gente tem alguns métodos, como adicionar início e remover do início. Então, como ela é uma lista encadeada, a gente sempre vai adicionar no começo, nunca no meio nem no final. E a gente sempre vai também remover no início. E aí a gente faz uma manipulação, porque nós sabemos que a lista encadeada, ela tem o nó, ela tem um elemento, e esse elemento ele vai ter uma referência para o próximo. Então, a gente faz essa manipulação aqui no código com adicionar início, e também, principalmente, em remover, porque a gente tira o elemento e o próximo que vai apontar para o outro próximo. A gente também tem outros métodos em lista encadeada, como o primeiro, para saber se tem o elemento na lista, o contém, né? O buscar. Então, a gente busca esse elemento na lista, tem o remover. Esse remover, ele tem um custo diferente do outro. Por quê? Enquanto esses dois métodos aqui primeiros, tanto o adicionar no início, quanto o remover no início, eles têm um custo constante 1, porque como é no início, a gente não precisa percorrer todo. Então, a gente sempre garante que o elemento vai estar no início, então o custo é 1. Já esse outro remover é caso o elemento não esteja no início, caso o elemento esteja em outro lugar. Então, o custo desse remover aqui se torna N. E a gente tem outros métodos mais básicos, que é o vazio e o size. E a lista encadeada a gente vai usar como base para a nossa pilha. A nossa pilha, ela vai ser implementada por meio de uma lista encadeada, e ela foi implementada para garantir que o custo do nosso push e do nosso pop seja um custo 1. Então, a gente vai utilizar a lista encadeada para sempre a gente fizer o push da pilha, for adicionado sempre no começo. Sempre o topo sempre vai ser o elemento novo. E a remoção também, ela sempre vai remover o topo. Isso nos garante custo 1. A gente tem outros métodos também, que é o pick, que mostra o topo, o exempt e o size. Nós também temos a fila de 2 pilhas. Vai implementar duas pilhas com a lógica de uma fila. Então, a gente quer 2 estruturas LIFO com comportamento FIFO. Por isso que a gente vai ter 2 pilhas, uma de entrada e uma de saída. Tem os métodos enqueue e dequeue. O enqueue, ele sempre vai adicionando na pilha de entrada os elementos. E no dequeue, ele vai tirar os elementos. Aí, no dequeue, nós temos a questão da lógica das 2 pilhas. A gente chama o método transferir, que basicamente é a lógica que a gente já conhece. A gente vai ter 2 pilhas e a gente vai ficar jogando o elemento da pilha de entrada na pilha de saída. Quando a gente faz isso, os elementos vão na ordem invertida e na hora da gente dar o dequeue, vai sair o de ordem mais alta, porque como inverteu, vai sair na ordem certa. Então, isso garante o comportamento FIFO, porque para o nosso sistema era necessário que a gente seguisse essa ordem de prioridade de fila. Então, se eu fui o primeiro a chegar no lugar, eu tenho que ser o primeiro a ser atendido, né? Aí nós também temos outros métodos, como o pick, o transferir, que foi esse que eu falei de jogar uma para outra. Aí nós também temos outros métodos, como o exempt e o size. E o custo do enqueue e dequeue. O enqueue, ele é 1, e o dequeue, ele é 1 amortizado, porque ele pode tanto remover do começo, quanto ele pode
com as operações de colocar em uma para outra, pode se tornar N, mas a gente deixa ele amortizado e ambos ficam custo 1. Então, essas três estruturas, elas têm basicamente o mesmo custo 1. A estrutura mesmo da tabela hash, no qual a gente escolheu essa estrutura por ela ter um custo mais baixo para as operações de buscar, inserir ou remover cliente. E a gente poderia, inclusive, ao invés dela, ter utilizado a AVL, mas a AVL teria um custo log de N para todas essas mesmas operações que a tabela REST resolve de maneira mais fácil com um custo menor, tendo apenas o custo 1 para todas cada uma dessas operações. E a função da tabela hash que a gente tem é de inserir, buscar ou remover um cliente. Inclusive, nessa parte de inserir, quando no mesmo índice, mais de um cliente é armazenado, então é quando ocorre a colisão. E o que a gente utilizou para resolver essa colisão é justamente cada índice desse, ele armazena, justamente pela lista encadeada, ele consegue armazenar mais de um cliente. O que resolve, já que, apesar da colisão ser detectada, os clientes que estiverem ali, eles não vão sumir, eles vão se manter ali e a gente vai permanecer conseguindo ter acesso a eles. E aí também temos a operação de buscar e remover cliente. Todas elas utilizando o identificador do cliente, que no nosso programa é o CPF. Olá, Janderson e monitores. Agora eu vou falar sobre a parte da AVL, que eu fiquei responsável, e ela foi a estrutura que nós usamos para guardar as ordens do serviço do sistema. E a ideia é conseguir achar qualquer OS rapidamente pelo número dela e também conseguir listar todas em ordem sem precisar ordenar nada depois. E a gente até pensou em usar a REST para isso, como Melissa faz com os clientes, mas a REST não tem nada organizado, ela só vai ser boa para achar uma coisa específica diretamente. Mas como a gente também precisa listar as ordens em ordem crescente, a AVL faz mais sentido nesse caso, porque ela já entrega os dados todos ordenados e garante também a busca mais rápida, né? Então, na classe nó AVL, se puder abrir aí, nó AVL, nessa classe, cada nó da árvore é essa classe aí, o nó AVL. E aí ela guarda a ordem do serviço em si, que é uma referência para o filho da esquerda e uma para o filho da direita, e a altura do nó também. E essa altura é o que a árvore usa depois para saber se a árvore precisa se reequilibrar. Voltando lá para a árvore AVL, temos o método inserir. E aí ela faz a inserção, que funciona como uma árvore binária de busca normal. Ela compara o número da árvore, compara o número da nova ordem com o do nó atual. E ele decide se vai para a esquerda ou para a direita, até achar um espaço vazio. Sendo que, depois de inserir, ele faz mais duas coisas. Ele tanto atualiza a altura do nó e chama o método para balancear. Então, um exemplo para dar para entender é que, por exemplo, se eu inserisse as ordens 30, depois o 20 e depois o 10, nessa sequência, numa árvore comum, sem qualquer controle, isso ia deixar a árvore toda desbalanceada. E aí ia virar praticamente uma lista e a busca deixaria de ser rápida, que é a razão pela qual nós estamos usando a AVL. Já no balancear, pode descer aí um pouquinho, depois de cada inserção, a árvore sempre calcula o que nós chamamos do fator de balanceamento, que é apenas a diferença da altura do lado esquerdo e do lado direito do determinado nó. E, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, do 30, 20 e do 10, depois que ele inserisse o 10, o fator passa de 1. Ou seja, ele vai perceber que a árvore ficou desbalanceada.
E aí, se isso acontece, ele chama automaticamente a rotação. Nesse caso do 10, ele faria uma rotação à direita e o 20 viraria a raiz, sendo o nó 10 o da esquerda e o 30 o da direita. E aí isso aparece até no console como um log, e só para facilitar a visualização disso funcionando. E aí o código também pode descer um pouquinho, ele trata os casos de rotação dupla, pode descer. Eles tratam os casos de rotação dupla, que é quando o desbalanceamento acontece num formato mais esquisito, tipo esquerda-direita ou direita-esquerda, e aí nesses casos ele também faz as duas rotações seguidas antes de se resolver. Já no método buscar, acha aí o método buscar, isso. No método buscar, a busca é simples, então ele passa o número da OS, no caso eu passo o número da OS que eu vou procurar, e aí ele vai comparar com cada nó, descendo para a esquerda ou para a direita até achar, ou até chegar num galho vazio, que aí ele vai retornar o nu. E também o método remover e o menor nó. A remoção foi a parte mais delicada, né, quando a gente foi fazer a AVL, porque tem 3 situações possíveis de remoção. Né? Se o nó que eu estiver removendo não tiver nenhum filho, é só apagar ele direto. Já se o nó tiver um filho, esse filho sobe e assume o lugar dele. Se ele tiver 2, aí complica mais um pouquinho, porque eu vou ter que pegar o menor valor lá da subárvore direita, e é o que esse método está fazendo, e vai colocar esse valor no lugar do nó que eu teria que remover. E aí depois remove esse valor duplicado de onde ele estava originalmente. E no final de qualquer remoção, a árvore sempre vai recalcular a altura e verificar o balanceamento de novo, do mesmo jeito que faz na inserção. E também tem o percorrer em ordem e o listar ordem. Nesse último método, ele vai percorrer a árvore em ordem, né? Primeiro vai todo para a esquerda e depois pega o nó atual e depois vai para a direita. E o que isso vai garantir que todas as ordens sempre venham em ordem crescente. E não importa se a ordem em que os elementos foram inseridos. Esse é o método que o sistema sempre vai usar quando o usuário quer listar todas as ordens. E aí lá na main, e aí para main, a gente cadastrou 3 ordens de serviço com prioridades diferentes. Uma com a prioridade 1 e outra com a prioridade 2. E outra com a prioridade 4, que é a mais urgente de todas. E aí, quando a gente escolhe a opção 5 do menu, ele mostra a próxima ordem da fila. E aí ele trouxe a OS1, que é a primeira que a gente cadastrou, porque a fila vai seguir a ordem de chegada, né? A primeira que entrou é a primeira a ser atendida, independente da prioridade. Mas se a gente escolher a opção 7, que mostra a ordem mais urgente, ele vai mostrar a OS3, que é justamente a que tem a prioridade 4. Isso é a HIP de Carol funcionando, porque ele não vai ligar para a ordem de chegada, ele só quer saber quem é que tem a prioridade mais alta. Sobre a complexidade da AVL, como a árvore nunca deixa um lado crescer muito mais do que o outro, na busca, na inserção ou na remoção, a ordem sempre vai custar O log de n, mesmo que o sistema esteja cheio de ordens cadastradas. Numa lista comum, se a gente fosse usar uma lista comum, isso seria O de n, porque teria que ir olhando elemento por elemento. Mas essa foi a nossa garantia a usar a AVL, que ia ser um processo otimizado e mais rápido, sendo O log de n. E aí agora, Carol vai mostrar a HIP e o sistema completo funcional. Oi, professor e monitores. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa classe HIP máxima, né, que é a nossa estrutura de dados, a HIP, né, a Max HIP. E a gente utilizou essa estrutura para os atendimentos que são prioritários. A nossa
Max Heap, ela é uma árvore binária completa, né, em que o pai ele possui a prioridade maior ou igual aos filhos. Isso significa que o elemento com maior prioridade ele sempre vai estar na raiz. Aqui na nossa classe, né, da Heap máxima, a gente consegue observar alguns métodos, como por exemplo o isent, né, o size, né, que são básicos, o inserir, que basicamente nesse método inserir, que ele funciona que quando nós inserimos um elemento, ele entra inicialmente na próxima posição disponível. Então, basicamente, esse método ele funciona dessa forma. A gente também consegue consultar o máximo, né, que é o nosso valor máximo, e pode baixar mais, que a gente também pode observar o método da nossa remoção. O método da remoção, ele basicamente funciona pegando o elemento de maior prioridade. Quando nós atendemos uma prioridade, a gente remove a raiz, porque a raiz sempre vai ser o elemento, como eu disse anteriormente, com a maior prioridade. Então, nosso método de remoção, ele funciona dessa forma. Aí, depois que a gente coloca o último elemento na raiz e fazemos o heapify para baixo, a gente faz o heapify para baixo até restaurar a propriedade da max heap. Então, é basicamente isso. Nós também temos os métodos de subir, os de descer e o de trocar e aumentar a capacidade. Então, é basicamente isso que a nossa classe da Max Heap, ela funciona. E por que nós utilizamos a Max Heap e não, por exemplo, uma AVL ou então outra estrutura? Nós utilizamos a Max Heap exatamente por essa questão de prioridade. Quando nós falamos de uma fila e nós precisamos atender com alguma prioridade, seja um idoso, uma pessoa que tem preferência, por exemplo, a gente precisa entender que a Max Heap ela é a melhor opção exatamente porque o custo para isso seria O de 1. Porque a partir do momento que o elemento da raiz ele vai ser o maior elemento, o elemento com a maior prioridade, a gente removendo ele, nós não vamos ter tanto custo. E já também os métodos de inserção e remoção, eles apresentam um custo de O log de N. Isso porque a gente precisa percorrer toda a altura da nossa RIP para utilizar eles. Outra justificativa para o uso da RIP e não da AVL é porque a AVL ela também conseguiria, né, manter as prioridades organizadas em O log de N. Porém, para essa funcionalidade, a gente não precisaria manter todos os elementos completamente ordenados. Então, seria realmente melhor a utilização da nossa RIP. E a gente tem um único objetivo específico, que é basicamente nós queremos descobrir e remover repetidamente o elemento com a maior prioridade, que vai ser sempre a raiz da RIP. Por isso que ela é melhor nesse caso. Agora eu vou mostrar um pouco do nosso sistema, né, o fluxo dele, sem falar separadamente das estruturas de dados em si. Primeiro, nós vamos cadastrar um cliente. Tá, aqui a gente vai colocar os dados dele, como, por exemplo, o CPF, o nome e outras informações. Aqui nós vamos ter utilizado, né, a tabela REST para guardar esses dados, né, e a chave vai ser o CPF, como a Melissa tinha falado. Aí agora nós vamos buscar o cliente pelo CPF. E aqui nós utilizamos a lista, né, nós vamos fazer essa busca, então a gente vai utilizar da lista. Aí agora nós vamos abrir uma ordem de serviço. E aqui a gente pode ver a questão das prioridades, né, que é onde entra a questão da RIP, né, porque se a gente tiver uma prioridade, nós vamos ter que utilizar a RIP. A gente vai botar alta, a gente vai utilizar dessa questão de prioridade. E aqui é onde a gente utiliza tanto as listas como a AVL, pilhas e filas. Agora nós vamos buscar a ordem pelo número, né. Aqui a gente vai ter encontrado, né, a nossa ordem da assistência técnica, e agora nós vamos fazer o mostrar a próxima ordem da fila. Aqui a gente, né, vai mostrar a próxima ordem da fila, nós vamos ver uma lista, né, uma pilha e uma fila, para todos, né, tudo vai estar relacionado a essas estruturas de dados. Aí agora nós vamos iniciar o próximo atendimento. Aí no que nós iniciamos, também tem as mesmas estruturas, que já funcionou. Aí vamos descer novamente e vamos fazer dessa vez. Agora nós vamos mostrar a ordem mais urgente.
Nesse caso, nós não temos, né, uma ordem mais urgente, nenhuma pendente. E agora a gente vai iniciar um atendimento urgente, que é o 8, sendo que a gente não tem nenhuma ordem a gente não tem nada urgente, então não vai precisar iniciar. E agora, nós vamos atualizar os status. Colocar o novo status. Vai ser pronto. Como a Bia está selecionando aí. E agora, por fim, né, nós vamos listar as ordens por número. Depois que nós listamos as ordens por número. E por fim, nós vamos sair do sistema. E agora encerramos o sistema. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto e obrigada pela atenção.